Então, você quer falar alguma coisa? Não, só dá vontade, tudo. Você vai passar de Aí me convidaram, tem 2 semanas. Eu aceitei me convidar porque eu entendo uma parte do assunto, a outra vagamente. Então, eu estou aqui à disposição, não sei como é que vocês querem que eu considere, assim, se eu falo alguma coisa, de tudo. Eu já, quando estava começando o ensino médio, já percebi como está. Você vai entender. Eu tinha um primo 11 anos mais velho que eu sou mais velho da minha família, eu tenho 3 irmãos homens e uma irmã tudo mais novos que eu, com diferença de 1 ano. Entre nós homens, a minha irmã tem 3 anos a menos que o mais novo. E aí eu tinha um primo 11 anos mais velho, quando ele começou a fazer engenharia química, ele saiu do Amazonas, na Universidade Federal do Paraná, eu dizia, eu acho que já era minha vocação para a ciência, que eu queria ser engenheiro químico. Não tinha engenharia química em Manaus, eu ia ter que fazer fora, ou seja, aquela vontade de sair do Amazonas para fazer fora. Quando eu comecei o ensino médio, eu vi que não era química que eu gostava. Eu comecei a me cair lá da física. Só que aí, na época, a Universidade do Amazonas, que era assim que se chamava o fã da época, só tinha um curso de licenciatura, nada contra, por favor. Aí eu queria fazer um bacharelado imediato, eu queria partir para a carreira científica, né? E aí eu fiz um trato com meu pai. Há 40 anos atrás eu entrei para a engenharia civil aqui, fiz 1 ano meio sem gostar. E, final de 77, fui para São Paulo, passei para a USP, abandonei aqui. E nunca mais voltei para ser aluno. Aí, assim que eu me formei, eu estava passando férias aqui. Ainda não tinha nem colado o grau, quando eu soube que eu departamento de estava sendo professor substituto, que na época era professor voluntário. Aí eu aceitei, fui selecionado, trabalhei 4 meses de substituto, e aí meu atual contrato só foi assado em 2 de agosto de 82. Eu completei agora em agosto de 35 anos aqui de professor. Quando eu entrei, eu tinha 24 anos. Só era bacharel, eu fiquei 2 anos aqui e fui fazer meu mestrado em cristalografia, que é difração de raio-x. E aí eu voltei e estou nessas confusões todas. Hoje não é sessão da tarde. E não sei como é que vocês querem que eu proceda. É o seguinte, eu comecei a fazer uma entrevista com o senhor. Então, vou dar, porque tem que sentar, né? Tem gente lá atrás, né? Então pode ser em pé, né? Se quiser. Vai, vou ter cadeira aí. Tá, tranquilo, eu vou alcançar os A gente está transmitindo aqui ao vivo na ordem do PET da Física. Tá todo mundo aí saindo. Se inscreve lá no meu canal, vai ter. Ei, galerinha! Botou nada de nome feio. Então, uma das perguntas que eu vou fazer para o senhor, que eu acho que deve passar na cabeça de todo mundo, o senhor teve muitas dificuldades no curso de física, e qual foram as coisas que o senhor mais gostou de estudar quando estava na graduação? Eu já tinha feito 1 ano já nesse aqui. Eu cheguei a passar em Física 1 e 2 quando eu fiz civil. Fiz cálculo 1, mas o 2 abandonei. Fiz álgebra 1, a 2 abandonei. Ou seja, eu não estava muito afim de fazer engenharia civil. Contrato que eu fiz com meu pai na época. Aí quando eu passei para a USP, eu refiz tudinho. Não quis aproveitar nada daqui, não me arrependi. Eu fui aluno de Física 1 do professor Moisés Nussensweig, autor daquele livro. Ele dava aula 2 dias por semana para uma sala grande. Sim, tive dificuldade até por posturas de professores que ainda até hoje persistem, até aqui no meu departamento. Quer dizer, existia amadurecimento do aluno, que o aluno não tem. Eu não posso exigir de vocês o entendimento que eu tenho hoje na Física 1, por exemplo. Correto? Então não adianta fazer uma prova no nível lá em cima, mesmo que o aluno venha todas as aulas, ele não vai ter o entendimento que hoje eu tenho na Física 1. Eu lembro, então realmente eu tive dificuldades. Tive professores realmente bem ruins, que me explicavam o mais básico do básico, mas na prova só pediam o pior do pior. Entendeu? Lá onde eu estudei, quando você fazia uma matéria optativa e desistia ou fosse reprovada, ela se tornava obrigatória.
Então eu lembro que eu fui me meter a fazer, porque eu estava com bacharelado, Física Matemática 3, que nem tem aqui, como optativa no 6º período, e eu desisti. E aí eu tive que fazer no 8º período, no último ano. E aí quase que eu não passei. Eu lembro até hoje, a última prova que eu fiz com um aluno de física foi no dia 8 de dezembro de 1981. E eu estava precisando tirar 5,5 na prova, só que eu tirei 7. Aí eu passei. Hã? Sim, mas eu lembro a angústia que eu estava, porque meu pai bancava a minha estada lá, o máximo que eu conseguia. Eu cheguei a ser bolsista, tipo assim, monitoria. Eu cheguei a fazer uma espécie do que é PIBIC, mas não tinha bolsa. Era só orientação por orientação, para estudar um assunto na área de física matemática, até no Instituto de Física Teórica, que hoje é da USP. E fiz essa parte. Aí eu já estava preparando meu pai para ir. Eu acho que eu não vou me formar, hein? Então, ou seja, eu teria mais um período para ficar lá. Mas, por sorte, eu passei e me formei em 4 anos mesmo. E como foi o período entre que o senhor se formou e partiu para o mercado? Demorou quanto tempo? Como é que o senhor escolheu essas coisas? Pois é, como eu tinha feito o PIBIC, Física Matemática, no Instituto de Física Teórica, eu já estava encaminhado para o mestrado lá. Quando passando férias aqui, eu soube que a universidade aqui estava precisando de professor substituto. Eu simplesmente nem fui fazer nada. E entrei como professor substituto. Aí, como eu comecei a trabalhar com 23 anos aqui, só graduado, eu tive que ficar um tempo aqui, só com 2 anos que eu estava aqui, que me deixaram ir para o mestrado. Eu já escolhi outra área, porque eu pensei no departamento, né? Vocês sabem que o nosso departamento é forte na área de matéria condensada, forte em mecânica e estatística, outras áreas, e onde eu fiz foi matéria condensada. Eu fiz na área de cristalografia, que até hoje tem coisa que o professor Sérgio faz aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Claro. O seu bacharelado foi que do nada o senhor decidiu ir para a área de ser professor? Não, eu sou professor desde 11 anos de idade. Porque eu gostava de matemática, eu ficava tirando dúvida dos meus colegas. Então, por exemplo, quando eu estava no ensino médio, por exemplo, hoje é sexta-feira, segunda-feira vai ter prova. Aí, amanhã, na casa do fulano, lá tinha um quadro como esse, eu ia para lá, ficava resolvendo exercício e tirando dúvida dos próprios colegas. Eu me divertia, estudava ao mesmo tempo, e muitas vezes, sentindo a angústia dos meus colegas de não entenderem um assunto matemático, eu buscava um jeito de fazê-los entenderem. E aí que eu vi que eu nasci para ser professor. Alguma outra pessoa? Outra pergunta? Eu ouvi essa pergunta de alguns colegas, que é por que você não seguiu para o doutorado? Eu tentei só que eu fui tentar na área de meteorologia. Comecei na USP mesmo, onde eu fiz mestrado, só que aí o grupo que eu fui, que é o grupo de Física da Poluição do Ar, o chefe do grupo me enrolou 1 ano e meio. Então, eu percebi que eu estava sendo enrolado, eu mudei para outra instituição, comecei de novo o doutorado. Só que quando eu estava já naquela fase de começar a escrever, eu fui obrigado a voltar. E aí foi uma época que meu pai sofreu um acidente, e depois de 8 meses ele morreu, e eu meio que abandonei a coisa, eu terminei ultrapassando os 5 anos, e literalmente me dá o cartão vermelho. Isso em 2001. Eu cheguei a fazer qualificação e tudo. Eu ia fazer doutorado em micrometeorologia e estudo de turbulência na atmosfera. E recentemente o senhor lançou o livro Professor Marcílio. Como é que foi esse convite? Na verdade, o Professor Marcílio já é o 2º livro, né? Eu fiz como colaborador em 2004, foi publicado com ele, chamado Amazônia, que foi publicado, não lembro nem por onde, foi aqui no Brasil. Eu tinha um capítulo, aí o professor Marcílio estava querendo ler, depois de um tempo a editora permite que a gente publique em outra editora, nós aperfeiçoamos os capítulos, e o professor Marcílio mandou para Portugal, com mais 2 autores, só eu e ele, a própria esposa do professor Marcílio, e mais um outro professor que está na Inglaterra hoje, e saiu agora, em setembro. É só vocês entrarem no site Editora Chiado, com CH, de Portugal. O livro custa 12 euros, não sei nem quanto é que vale isso. Uma base de 60 reais. O pior é o frete, né? Frete também. Vocês, outra coisa, escrever livro no Brasil é uma tristeza.
a não ser um Ramalho da Vida, que já está famoso, correto? Ou esses autores assim, de livro didático, que eu já pensei em fazer. Não sei se o pessoal vai extra não. Sabe o que foi a minha cota desse livro publicado? 35 exemplares. Se eu vender, ganhei dinheiro. Se eu der para os outros, não ganhei nada. A venda do livro vai toda para a editora. Agora, se esse livro tem 3 mil cópias, porque ele está em Portugal, no Brasil todo, em alguma cidade da Europa, ele vai ser traduzido para o inglês, e essa editora Chiado tem subsidiado no mundo todo. O meu capítulo é Processo Meteorológico na Amazônia em Ciclo Hidrológico. É o capítulo 5 do livro. Ele foi escrito numa linguagem bem acessível, não tem equação. A ideia é que pessoas de diferentes áreas tentem entender como a nossa região é importante para a estabilidade do clima da Terra. Eu posso, inclusive, fazer palestras sobre isso com vocês, que é um assunto até que eu gosto de recordar. Posso fazer mais perguntas. Tá, vamos entrar um pouco mais no tema. Isso. A gente tem alguns vídeos aí que a gente pode meio que dar uma analisada, todo mundo, no final do debate. E o professor Rob também. O professor vai escolher um deles aí. Eu acredito que o primeiro seja de astrologia. Põe. Vou ajudar. Então é esse vídeo para você. Rapidinho. Dois. Tudo bem. É nada da velhinha. É da velhinha agora. Não é da velhinha. A astrologia é um estudo muito amplo, muito rico, onde você vai analisar a influência que os astros podem ter na vida de uma pessoa. Os astros realmente têm um poder muito grande. O trabalho de astrologia não é só voltado para fazer um mapa astral ou mapa de previsões, que podem trazer aí grandes benefícios, mas eu trabalho também com a astrologia voltada para a autotransformação, ou seja, uma astrologia ligada à alquimia e à terapia floral. O que significa isso? Quando eu faço o mapa astral de uma pessoa, eu tenho não só a possibilidade de gerar maior autoconhecimento, como seria como um astrólogo tradicional, mas também a possibilidade de trabalhar algumas questões no mapa. Então, por exemplo, se eu verifico que uma coisa que tem no mapa está atuando definitivamente na vida da pessoa, se aquilo é algo que está fazendo com que a pessoa fique emperrada, por exemplo, ela não confirma aquilo, a gente tem que tentar trabalhar isso com um tipo de floral que se chama floral astrológico, tá? Que é um floral específico para se trabalhar o mapa astral. Muitas vezes a vida da pessoa está empacada em algum aspecto, seja financeiro, seja amoroso, por conta de um planeta que está ali atrapalhando o desenvolvimento. Então é isso. E eu espero que você se aprofunde aí no tema de astrologia, vários vídeos, previsões, no canal do Google, tem sempre também as previsões astrológicas. Esse vídeo? Parecia que comecei a sabonete e tem do Carl Sagan. Peraí. Vou fazer um nome para todo mundo. Alguém aqui não sabe o seu signo? Então, o restante todo mundo sabe o seu signo. Infelizmente. Alguém acredita que os astros influenciam as personalidades da pessoa? Estou perguntando para as pessoas que conhecem o signo. Alguém? Não levantei a mão, não, tá? Estou fazendo você. Alguém já sabia da coisa. A moça. Posso comentar alguma coisa? Pode. Não, ela a primeira frase dela, apesar de ter feito aquela cara, ela tem razão, os astros influenciam nessa pessoa. Sem o sol, a gente não estava aqui. Sem o sol não existia o seu sistema solar, não existia a fonte de energia para a Terra. Se vocês não sabem, o sol é responsável por 99,97%.
né, de toda a energia, de todos os processos bióticos e abióticos na biosfera. Ou seja, todos os processos ligados, por exemplo, às plantas, os ventos, os fenômenos meteorológicos. O que falta para 100% é de fonte radiativa que existe na própria Terra. O resto, só o Sol. Então, é a fonte primária de tudo isso. Ela tem razão, os astros são importantes para a gente. Agora, que eles vão comandar a minha vida, eu não acredito. Agora, é óbvio, se, por exemplo, eu estou andando numa beira de um barranco, apreciando o Rio Negro, e não percebo que é um barranco, uma lei da física vai fazer eu cair no rio. Correto? Quer dizer, o que eles tentam fazer é achar que existe alguma lei subjacente a isso que pode influenciar a nossa vida. É nisso que eu não acredito. Por isso, você sabe que a astrologia é antiga, tem mais de quase 5.000 anos que os seres humanos... Na verdade, a astronomia é considerada a ciência mais antiga, vocês sabem disso, ciência natural mais antiga, que os primeiros povos, muito antes da escrita, praticavam a astronomia de alguma forma. Só que para eles o universo, que a gente viu na disciplina do universo, era uma coisa imediata, ou seja, eles não tinham ideia que existiam outros continentes, era um fenômeno do dia a dia, ou seja, qualquer coisa do dia a dia. Um eclipse para eles. O Sol era coisa aterrorizante, porque era uma coisa que eles não sabiam o que ia acontecer, não sabiam a causa e associavam isso a divindades. Correto? E aí a astrologia e a astronomia ficaram meio que a mesma coisa. O Kepler mesmo, um grande matemático que foi, ele praticava astrologia também. Porque na época dele, a astronomia e a astrologia não eram bem distintas. E ele fazia isso para ganhar a vida, porque ele precisava sustentar a família. Certo? Ou seja, fazia isso. E ele tentava usar de bom senso, conhecimentos que ele tinha e tudo mais. Agora, por que os dois, começa com astro, que a palavra significa estrela, astro, corpo celeste, logia, por causa da astrologia, é o estudo. Não, por que a astrologia não é ciência e a astronomia é uma ciência hoje? A astrologia hoje é considerada por todos nós, pelo menos por mim, pela maioria das pessoas, como uma pseudociência. Estudos como ela faz de mapa astral são extremamente difíceis de fazer. Agora, por que ela não é ciência? Porque ela não é baseada em fato, é baseada em opinião. Então, por exemplo, na astronomia já tem tabelas dizendo datas e horas e locais onde vão ocorrer os eclipses. E eles ocorrem naquelas datas, ou seja, seguem leis naturais. Então, o que os povos antigos tentaram fazer? Tentar relacionar as leis naturais como se elas comandassem a gente. E aí fica aquela história, né? Cada signo tentaram dividir em 12, porque eles perceberam como o Sol, ao longo da volta da Terra, em torno dele, passeia em relação às estrelas, do que hoje são consideradas estrelas do zodíaco, constelações zodiacais. Eles tentaram colocar em períodos de 30 dias, eles perceberam que o ano caberia 12 períodos de 30 dias, mais ou menos. Tiraram uma das constelações do zodíaco, que é o Fiuco, né, porque é no 13. Outro detalhe, por isso que começa a ser ciência por isso. O Sol fica mais tempo em Virgem, que é a maior das constelações, ele fica 47 dias em Virgem. E aí eles dividiram o signo em tudo de 30 dias, mais ou menos. E pior, esqueceram fenômenos como a precessão do eixo da Terra. Então, a posição que estava o eixo da Terra 3.000 anos, 4.000 anos atrás, não é a mesma de hoje. O eixo da Terra tem um movimento de precessão que muda essas posições. Então, por exemplo, dizer que o signo tal é porque o Sol naquele dia transita naquele signo, já não está mais acontecendo isso há muito tempo, por conta da precessão dos equinócios, e que os astrólogos não tiraram isso. Então, vocês vão ver provavelmente nesse vídeo aí do Carl Sagan, eu acho que esse eu já assisti, ele dizia, se a astrologia, por exemplo, outra coisa mais estranha, são 12 signos. Quantos planetas eram conhecidos antigamente? 6, contando com a Terra, então 5. Só que eles consideravam o planeta também, a Lua e o Sol, são quantos? 7. E aí tentaram, depois que os outros planetas foram descobertos, Urano, Netuno e o próprio Plutão, tentaram relacionar cada signo com um tal astro regente. Só que se a gente contar, ainda não dá todo. Aí ele bota o Sol, por exemplo, o meu signo, que é Touro. O astro regente do meu signo é Vênus, mas também é o astro regente de, se eu não me engano, de Libra, nem lembro mais, ou de Virgem, nem lembro mais. Aí, se a gente for ler lá no pessoal dos astrólogos, diz que para o meu signo, o astro regente Vênus tem uma influência. Para quem é do outro signo, tem outra influência. Que maluquice é essa? Quer dizer, se existe uma lei, ela tem que ser igual para todo mundo. Por exemplo, se eu perguntar de um leigo, se eu pegar esse objeto e soltar, ele vai dizer, vai cair. E aí isso é uma lei da física, é um fato. Por isso que a física é uma ciência, a astrologia não. Qualquer mapa astral, qualquer previsão astrológica é puro chute.
se fosse verdade, ia ser verdade para todo mundo daquele signo. Então, o que me deixa meio assim, estranheza, eu concordo que muita gente diz, olha, mas as pessoas daquele signo têm um certo perfil. Será se esse perfil daquele signo serem mais calmos, ou mais isso, ou mais aquilo, ou terem talentos para uma coisa ou para outra, é tão verdade como eles dizem? Eu não acredito. Entendeu? Então tem essa questão toda. Mas se a gente parar para pensar dessa forma, a gente pode ver mais ou menos assim, pela química. A química tem trocentas leis, mas assim como ela tem trocentas leis, ela tem trocentas exceções. Vai que, sei lá, eles pensam em alguma coisa dessa forma. De tipo, tem uma lei, mas isso aqui é uma exceção. Isso aqui também é exceção. Não sei se poderia ser algo. Aí vem a questão, cada vez que uma teoria científica cria-se uma exceção, ou essa teoria científica vai ficar restrita ao que ela era, por exemplo, vamos pensar na mecânica clássica. Ela é restrita hoje a corpos grandes que viajam a velocidade muito abaixo da velocidade da luz. Corpos pequenos, a mecânica clássica não serve. É a mecânica quântica que rege. Corpos viajando a velocidade relativística, é a teoria da relatividade, ou seja, a mecânica clássica é usada até hoje em mecânica celeste. Então, a gente não pode dizer que a mecânica clássica é perda de tempo estudar, porque ela foi proposta de forma bem estruturada quando Newton publicou seu trabalho em 1687, que é coisa do passado, é uma lei de 300 anos. Não, ela é uma lei científica. A questão da química. A química começou com os alquimistas, né, naquela velha história de transmutar os elementos em ouro. E você sabia que com essa maluquice os químicos descobriram muitos elementos. Teve um maluco do químico, eu não lembro mais o nome, que ele juntou xixi de um monte de gente, porque o xixi é dourado. Ele botava no porão lá do laboratório, imagina o cheiro que ficava. Ele achava que depois de alguns processos que ele ia fazer, com a evaporação, ele ia extrair ouro daquilo. E ele terminou descobrindo o fósforo, um elemento químico. Ou seja, provavelmente nos processos que ele fez, ele descobriu um elemento químico, o fósforo. E foram muitos elementos que foram descobertos na busca dos alquimistas pelo ouro. Ou seja, então a gente não pode dizer, a alquimia não é ciência, é maluquice. O próprio Newton fez, mas muitos dos procedimentos alquimistas permitiram a descoberta científica que a química hoje estabeleceu. Então, aquilo que eu acho que você falou, que as exceções da química seria essa questão da coisa. Então, na realidade, se a gente for falar para isso, também tem da física. Eu não posso estender a mecânica clássica para o domínio atômico e subatômico, porque lá não vale a mecânica clássica, a mecânica quântica. Eu acredito que não é uma questão de exceção, eu acho que é muito mais uma questão de você, enquanto ser humano, tem sempre o ímpeto de explicar alguma coisa, ele sempre quer explicar de algum jeito. E mesmo que não exista, ele quer criar de alguma forma. Então, ele vai usar. Põe isso. Na cabeça, se eu perguntar a vocês, quem é o juiz supremo de qualquer teoria científica? O que vocês diriam? É a observação. É o fato comprovado. Então, quando você elabora uma teoria científica, ela prevê resultados. É por isso que ela é ciência. A gente sabe que se eu soltar um objeto, ele vai cair. Isso aí é previsível, correto? Vai cair por conta da atração da Terra. Aí vem a questão. Se um experimento que eu fizer, aquela teoria não prevê o resultado, ou a minha teoria é restrita, ou eu tenho que formular uma nova teoria para que abarque esse novo fato. E aí é o que vocês têm que botar na cabeça. A ciência não é fechada. E mais ainda, a ciência não vive de respostas. Vocês sabem disso, né? A ciência vive de perguntas. As respostas é o que hoje a gente chama de conhecimento científico. É aquilo que a gente busca aprender nas escolas e nas universidades. Então, ali é conhecimento científico, ou seja, é uma coisa já estabelecida. As leis de Newton já estão estabelecidas, já estão comprovadas, e a gente usa a lei de Newton para tratar situações da engenharia, daqueles problemas de física que vocês não gostam muitas vezes e tudo mais. Certo? Vai. Tirando o Sol e a Lua, os fatos influenciam de alguma forma a natureza? Pois é, essa influência existe. Por exemplo, o Carl Sagan, que eu acho que esse vídeo que ele vai mostrar, diz o seguinte: Vênus é o meu, pelo meu signo, Vênus é o meu astro regente. Mas na hora que eu nasci, o médico, a enfermeira que estava assistindo o parto, eu quase não estava aqui para conversar com vocês. Eu era o primeiro filho,
tinha quase 4,5 kg. Na minha época, que eu nasci, não existia cesárea. Era o primeiro filho. Eu comecei a nascer e engatei no meio do caminho. Eu estava matando a minha e minha mãe. Eu nasci a fossa. Eu tenho a cabeça deformada até hoje, porque eu estava matando a minha mãe. O médico foi o seguinte: vou arrancar esse moleque daí. Mas é que eu sabia que era homem, porque eu estava no meio do caminho. Está entendendo? Então, aí vem a questão: que influência tem, se a gente for fazer o cálculo da distância entre o centro de massa do meu corpo e o centro de massa do médico, a força gravitacional dele sobre mim é maior do que a de Vênus sobre mim. Então, como que Vênus pode influenciar a mim? Tem um segundo para cada para eu nascer isso aqui. Mas não é por aí. Você fala uma coisa? Aí você falou do Sol e a Lua. Eu te pergunto, você sabia? Esquece isso. Júpiter é o grande defensor da Terra. Porque ele captura muito do que viria para a Terra, de restos cometários, e que termina o caminho em Júpiter. Ele também faz o efeito contrário. Muitas vezes eles expulsam, como a gente viu no vídeo hoje, coisa do cinturão de asteroide em direção à Terra. Mas ele é o nosso grande irmão que nos protege de cometas. Vocês sabem que foi filmado, na época mais ou menos que alguns de vocês nasceram, acho que em 94, o cometa Shoemaker-Levy 9. Vocês procuram na internet. Foi fotografado e tudo. Ele foi filmado e tudo. Ele foi capturado por Júpiter. E quando ele chegou para Júpiter, ele se fez em pedaços. E cada colisão dele com Júpiter foi, como ele falou, foi registrada em vídeo. O cara que explosão do tamanho da Terra. Você tem ideia se um cometa como esse tivesse vindo na direção da Terra, imagina o estrago que faria. E quem capturou esse cometa? Foi Júpiter. Certo? Quem mais aí vocês querem perguntar? Algum comentário? Algum comentário aí? Alguém que discorde, porque é para isso que eles falaram. Alguém que aí tem que haver debate, discórdia. Encher a sala de entropia. Foi na cabeça, não usa isso. Foi mal colocado. Porque a entropia é uma coisa natural. A natureza cria entropia do nada. Já a energia não pode ser criada. A natureza adora criar entropia. Vocês já viram que é mais fácil bagunçar do que arrumar? Já é a prova que ele está falando. A natureza adora criar entropia. Agora, voltar para uma ordem é que é difícil, você gasta energia. Quer passar o vídeo? Passa, senão daqui a pouco alguém vai. Precisely the same ways, and movements of it exactly the same planets would be rising in our Earths. Strategy without it. How could we have such completely different things? Ele falou, né? O exemplo bem legal do gêmeo, se os astros realmente têm influência nas pessoas, aí os astrólogos vão dizer que a diferença de minutos entre o nascimento de um e outro. Ficou por isso. Já dá, mas será assim, minutos a posição dos astros mudam tanto assim no céu? Quer dizer, não é a posição dele no tal mapa astral que vai determinar as características da personalidade da pessoa? É por isso que eu digo. E pior que tem gente em século XXI que não sai de casa sem consultar o horóscopo. Vocês sabem o que eu estou falando. O que é pior é isso. Tem gente que não casa, tem gente que não faz viagem, se não consultar o que ela falou aí, né? Como que o planeta vai dizer que está ruim para mim? Então era para ser ruim para todo mundo, né? Então nesse dia eu nem vim dar aula para você, vou procurar passar a ler. Hoje não saia de casa que você pode quebrar a perna, então nem vim aqui na aula. Aí quando meu chefe reclama, não, meu signo disse para não sair de casa. Aí, mas é difícil convencer as pessoas. Mas tem pessoa que acredita. Como também eu vivenciei isso, vocês não eram nascidos, um evento bem importante, que é mais raro de acontecer, foi um eclipse solar em, acho que 1994, mais ou menos nesse horário, que aconteceu em Manaus, e boa parte do Amazonas.
Como estava no final do século, as pessoas me perguntavam na época, vai ser o fim do mundo, professor? Vai ser o fim do mundo? Eu digo, lá sei quando vai ser o fim do mundo. Aí eu lembrei lá dos trechos da Bíblia que diz que o fim do mundo vai ser pelo fogo e não pela água. Então o eclipse não tem nada a ver de fogo. Como também aconteceu, eu lembro bem disso. No ano 2000, a gente já estava no setor sul, em agosto de 2000, pior que agosto, como o pessoal diz também, tinha uma profecia de Nostradamus. Também eu não vou dizer que não existam pessoas que possam, de alguma forma, intuir o futuro. Eu não sei explicar isso. Tem pessoas que podem ter intuído o futuro, podem ter enxergado o futuro, como esse Nostradamus, que era médico, inclusive, da época dele, vocês sabem disso. E aí, ele, como viu coisas muito ruins, ele deixou de forma bem cheia de código, para as pessoas saberem interpretar o que ele falou, e diziam que na data de agosto, não lembro mais, de 2000, dá até para pesquisar na internet, o mundo ia acabar. Agora, para vocês terem ideia como são as coincidências, imagine uma manhã de agosto, que é um período que chove menos aqui, o céu começa a ficar escuro. Sabe aquela tempestade que fica tão escuro que ele tem que acender as luzes? Aí uma aluna preocupada chegou, professor, o mundo vai mesmo acabar hoje? Aí eu fiquei preocupado com a menina. Se eu disser para que não vai acabar, é acabar. A gente vai brigar em algum lugar. Depois. Não no plano material. Agora, se eu disser para ela que vai acabar e não acabar, ela vai ficar com raiva de mim. Aí eu só digo, cara, você acredita em Deus? Acredito. Então, se você lembra aquele lá que diz que se o mundo acabar é pelo fogo e não pela água, então não é por essa chuva. Aí deu tudo certo. E se a gente pensar bem, gente, se a gente pensar na questão da evolução estelar, quando o Sol for morrer, ele vai chegar perto da Terra, ele vai virar uma gigante vermelha. E aí ele, antes mesmo, entre aspas, se ele vai engolir ou não a Terra, não se tem certeza, mas que ele vai engolir Mercúrio e Vênus, ele vai ficar tão grande que ele vai chegar na órbita de Vênus, entre Vênus e a Terra. Vai ficar tão quente aqui que a água não vai mais existir na fase líquida. E sem água não vai haver o quê? Vida. Entenderam? Ou seja, antes mesmo de engolir o nosso planeta, vai acabar a vida como a gente conhece. Mas isso não é para ninguém se preocupar, fazendo dívida que vai chegar a fatura no mês que vem. E o mundo só deve acabar daqui a cerca de 4 a 5 bilhões de anos. Eu salto na meia vida. Então, 1 bilhão de anos é muito tempo a gente pensar. Esqueçam isso. Agora, pode, sim, mas eu acho que a tecnologia hoje permite. Um asteroide de grandes proporções vindo em nossa direção pode causar muito estrago. Esse asteroide, com pelo menos 1 quilômetro de diâmetro, já é detectável. O que não detecta são aqueles, como aconteceu em Chelyabinsk, na Rússia, em fevereiro de 2000 e pouco, que ele tinha 2013. 10 metros, 15 metros, algo assim. Entendeu? Então, um desses não dá para detectar ainda. Mas asteroides com cerca de 1 quilômetro de diâmetro, ou dimensão linear, são facilmente detectados e seguidos. Ou seja, dá para saber um desses se vier na nossa direção. Não dá para fazer nada. Não, mas dá para fazer porque a gente já sabe as órbitas de todos eles. Mas não, que quando mesmo que um tenha vindo lá de não sei aonde para a gente vai saber com meia antecedência. Agora, o Chelyabinsk não foi previsto, por quê? Porque ele tinha o quê? Talvez menor que essa sala, bem menor que essa sala. Talvez daqui para lá, um pouco mais que isso. Entendeu? Mas sim, muita energia. Hoje a gente fez um cálculo de energia. 10 a 11 já. Mais alguma coisa aí que vocês querem que eu mostre? Exatamente. Mas uma forma que eu queria fazer era da diferença que poderia fazer para a astrologia a versão dos equinócios. Pois é, os astrólogos esquecem isso. Então, se eles dizem que o meu signo, pelo menos eu sei isso, pelo menos eu sou de touro, eu sou de 4 de maio. Touro começa, não me engano, 21 de abril, vai até 21 de maio, ou 20 de maio, nem lembro mais. Tá? Em tese, era para quem nascer nesse período, o Sol está na constelação de Touro, e não está. Se você vê lá, provavelmente quando na época eu nasci, o Sol estava em Áries, então eu sou de Áries, não sou de Touro, mas o meu signo diz que eu sou de Touro. Entenderam? Então os astrólogos, eles esquecem isso. O movimento lento do eixo da Terra, em sentido contrário à rotação da Terra, chama movimento de precessão dos equinócios. Isso é uma força diferencial entre Sol e Lua,
que faz com que o eixo da Terra tenha um torque que faz com que ele precessione lentamente. Para quem talvez não entenda bem o que eu estou falando de precessão, mas já deve ter visto isso em peão de brinquedo. Quando o peão de brinquedo está girando em pé, ele só tem rotação. Então, aqui no eixo de rotação, o peso normal está no mesmo eixo, não produz torque. Mas com os atritos, se ele inclinar um pouquinho, a força-peso agora está aqui para baixo, e aí a força-peso produz um torque que o peão, mesmo girando assim, ele começa a fazer isso. Já viram isso, né? Quando ele tá perdido. Isso é chamado precessão. O nosso planeta faz isso. Só que para ele dar uma volta, demora 25.800 anos. Ou seja, para nós, perceber a precessão é uma coisa sutil. Mas aí vem a questão dos astrólogos que eu comentei antes. Com a precessão dos equinócios, o Sol já não está mais nos planetas como foi estabelecido os signos há alguns milhares de anos. Entenderam a jogada? Quer dizer, então, teoricamente, quando eu nasci, a gente pode até ver no estelário aí, se no dia 4 de maio de 58, já que eu sou de Touro, o Sol nasceu em Touro naquele dia. Se ele nasceu em Áries, então eu não sou de Touro, eu sou de Áries. Entendeu agora, tá? Então, é essa questão que os astrólogos não levam em conta, e eu acho perda de tempo, na minha opinião. Alguma outra coisa? Eu quero mostrar mesmo. Perguntem, sinta-se à vontade. Dá tempo de mais vídeo? A próxima aula é sua. Há muito tempo regulamos o nosso tempo pelos astros. O Sol determinou o dia e as fases da Lua viraram o mês. E também usamos a posição do Sol no horizonte para saber as estações do ano. Sim, ele nasce no leste e se põe no oeste, como aprendemos. Mas essa é uma direção geral, onde exatamente ele nasce muda de acordo com a época do ano e com a latitude em que estamos. Se você tirar uma foto do Sol no céu todo dia no mesmo horário, ignorando a mudança do horário de verão, você fará um analema, o desenho de um 8 que mostra como a posição do Sol muda, subindo e descendo uma vez por ano e cruzando de leste para oeste ou o inverso. Quanto mais perto do Polo Norte, mais ao sul ele fica durante a chegada do inverno, até desaparecer completamente para depois voltar. No hemisfério sul acontece o inverso. Quanto mais perto do polo do inverno, mais ao norte ele fica. Isso acontece por causa da inclinação do eixo da Terra que determina o caminho do Sol. Conforme giramos ao redor da nossa estrela, alternamos qual hemisfério está mais diretamente voltado para ele, o que faz com que o ponto mais alto que o Sol ocupa ao meio-dia mude. Só que, embora na linha do Equador tenha o Sol exatamente no meio do céu ao meio-dia, 2 vezes por ano. Em 20 de março e 23 de setembro, o Sol está passando de um hemisfério para outro por cima do Equador e dia e noite duram por volta de 12 horas no mundo todo. O equinócio, durante esses dias, ao meio-dia para quem está no Equador, como no Macapá aqui no Brasil, a sombra projetada pelo Sol fica diretamente para baixo. E objetos verticais como postes e prédios não fazem sombra e parecem photoshopados na cena. Com o céu muda ao longo do ano, muitos povos aprenderam a marcar as estações com base na posição do Sol no horizonte e nas estrelas mais próximas. No repetidamente citado Para Explicar o Mundo, Steven Weinberg conta como os egípcios sabiam que era a época das cheias do Nilo, quando a estrela Sirius aparecia no horizonte junto do Sol nascente. Os gregos, em vários locais que não tinham bom registro do tempo, pegaram emprestado o sistema babilônico para marcar o ano. Acompanharam o caminho de estrelas que o Sol percorria ao longo do ano de leste a oeste, conhecido como zodíaco. Um caminho que ao longo do ano passa por 12 constelações, ou 12 casas e 500 reprises interrompidas se você assistir a TV Manchete. Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Por isso, até muito pouco tempo atrás, quem fazia a marcação do ano nos calendários eram os astrônomos. E por isso a Igreja Católica financiava o trabalho de astrônomos como Copérnico, se queriam garantir que celebrariam a Páscoa no dia certo do ano. Mas enquanto a maioria das estrelas é fixa no céu, 5 estrelas mudavam constantemente de posição e também seguiam o caminho do zodíaco, além de terem despertado o 7º sentido e serem bem mais brilhantes do que as outras. Os gregos chamavam essas estrelas de vagantes ou errantes, ou no grego antigo, planetes. Elas receberam os nomes dos seus deuses.
Hermes, ou equivalente romano Mercúrio, Afrodite, ou a Vênus romana, Ares ou Marte, Zeus ou Júpiter e Cronos ou Saturno. Alguns, como Mercúrio e Vênus, sempre andavam próximos do deus Hélio, o Sol, enquanto outros, como Júpiter e Saturno, levam mais de 11 ou 29 anos para dar uma volta completa pelas casas do zodíaco, o que ainda era mais rápido do que o seu. Foi pela tentativa de entender o movimento dessas estrelas errantes que Copérnico propôs que a Terra gira em torno do Sol, assim como elas. Descobrimos primeiro o que eram os planetas, para depois descobrirmos que a Terra também é um, nem mais especial, nem o centro do universo, e sim mais um planeta ao redor do Sol. Somos nós que fazemos o caminho do zodíaco. Quanto à influência que damos para os signos em nossas vidas, além do que já explicamos no episódio sobre como a astrologia funciona, Yuval Noah Harari explica muito bem de onde vem essa noção no livro Homo Deus. A mentalidade de que a posição dos astros influencia a nossa vida vem da época dos primeiros povos agricultores, quando as colheitas aconteciam em uma estação do ano marcada por essa ou aquela casa do zodíaco. Tempestades ou guerras eram marcadas por outra, conquistas ou desastres por outras, e por aí vai. Acreditávamos que as casas regiam as mudanças que víamos. De lá para cá, graças em grande parte aos astrônomos como Copérnico, aprendemos sobre a orientação da Terra, nossa posição no sistema solar e muito mais. Hoje aprendemos os ciclos do nosso planeta e temos um controle muito maior sobre o que garante ou não uma boa colheita, por como começa e por onde passa uma tempestade. O poder sobre a natureza saiu dos astros e veio para as nossas mãos. Agora somos capazes de sair do nosso planeta e mandar a sonda Juno para Zeus, ou melhor, para Júpiter. Em 2011, a NASA mandou uma sonda com o nome de Juno, ou Hera, a irmã e esposa de Júpiter, para observar ele e as suas 4 grandes luas, todas com nomes de amantes: Io, Europa, Calisto e Ganímede. Usamos o alinhamento dos planetas e a verdadeira influência dos astros, a gravidade, não para saber se estamos em um momento de virada na nossa vida, mas sim para acelerar Juno por 5 anos e aproveitar a aproximação de Júpiter para colocá-lo em órbita em julho de 2016. Agora temos uma sonda enorme que usa a posição das estrelas para se orientar e fazer uma órbita que se aproxima de Zeus, para fotografar e medir sua gravidade, atmosfera e campo magnético, e entender como esse Deus foi formado com a criação do sistema solar. E depois se afasta para fugir da radiação solar que o campo magnético absurdo de Júpiter captura e acelera em sua órbita. E ela vai fazer isso repetidamente até 2018, quando a radiação terá feito seu estrago e perderemos a sonda. Não porque ela brigou com Zeus, mas porque superamos a influência dos signos. Porque a nossa curiosidade nos levou a entender o que são os astros, os planetas, o universo, e agora nos leva até eles e além. Esse Neurologia foi um oferecimento do pavilhão X360 da HP. Esse vídeo é bem interessante. Realmente, ele não está. As coisas estão certas aí. Os antigos usavam a posição da Terra ao longo do ano para, pela posição dos astros, saber as épocas das mudanças das estações. E aí, o que você falou, a gente pode dizer que nesse sentido eles fazem alguma influência, mas não que isso vai, entendeu? Na verdade, quem é o motor do clima da Terra, vocês sabem, né? É o Sol, né? Ele é a fonte primária de energia, ele é o motor do clima, certo? Alguma outra coisa vocês queiram ver aqui sobre esse vídeo? Quando esse campo magnético, ele é muito forte, sim, mas eu também ele, né? Vai entrar um erro de vocês. Vocês acham que Júpiter é todo gasoso, mas ele tem uma parte rochosa interna. E bem maior que a Terra. E outra coisa, põe isso na cabeça, hein? Conhecimento científico. A vida na Terra existe pelo Sol, que é a fonte primária de energia, pela existência da... A Terra é o único planeta que está na posição certa em relação à sua estrela, para que a água exista nas 3 fases, nas condições ambientais. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nas condições ambientais aqui dessa sala, tem a água líquida, a água que a gente está respirando, e se a gente subir em níveis bem altos da atmosfera, vai ter a água na fase sólida, como gelo. Entendeu? Quer dizer, é o único planeta que tem isso, por conta disso. Então, é o Sol, a água, para o outro que dá a vida na Terra, quem quer? O efeito estufa. Se não fosse o efeito estufa natural, o nosso planeta ia ser 33 graus abaixo do que é hoje a temperatura.
ele ia ser coberto de gelo. Vocês têm ideia de que a temperatura média da Terra hoje? Quem sabe isso? Chutem. Não, em graus Celsius, a temperatura média da Terra hoje. 15 graus Celsius. Está indo para 16. 15 graus Celsius dá 288 Kelvin. Se não fosse o efeito estufa natural, sabe qual é a temperatura média da Terra? 33 graus abaixo. Nós estaríamos 18 graus abaixo de zero. Provavelmente Manaus não estaria tudo isso. Eu acho que a gente já está perto do zero e já está. Ou um pouquinho abaixo de zero. Estão entendendo? Maravilhoso, sei não. Né? Ficar aqui a menos um acima, não era muito bom, não. Né? Entendeu, galera? Então, o efeito estufa é o terceiro. Quem é o quarto? Camada de ozônio. Quem seria o quinto? O campo magnético da Terra. O campo magnético da Terra é fundamental para a vida também. Ele captura, através o campo. Vocês sabem que o vento solar distorce o campo magnético da Terra, e as linhas do campo magnético da Terra capturam partículas do vento solar, espiralando essas partículas, que as linhas convergem para os polos, e no choque dessas partículas energéticas, na alta atmosfera, produz as auroras. Então, muitas dessas partículas... Só para vocês terem ideia, gente, se não fosse o campo magnético da Terra, as partículas do vento solar iam erodir a nossa atmosfera. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Elas iam expulsando aos poucos a nossa atmosfera, e aí a gente ia ficar com uma atmosfera muito rala. Por exemplo, Marte, que é bem menor que a Terra, já não tem... Se bem que a Terra é o único planeta do sistema solar, tem tectônica de placas. E mais, a parte do núcleo externo da Terra, por estar na fase líquida, e girar, que é ferro e níquel, cria um campo magnético da Terra suficiente para que o vento solar não remova a camada da atmosfera. Marte não tem isso. Então, Marte praticamente não tem mais atmosfera. Ele tem uma atmosfera muito rara perto da gente. Por conta disso, ele não tem mais magnetismo. Por conta dele girar e a parte interna não está mais líquida como nós. Tá só. E aí não produz campo magnético. Põe isso na cabeça. Estrela tem campo magnético. Mais do que dipolar, o Sol é cheio de vários polos. Campo magnético? Praticamente todos. Até Marte tem, mas é tão fraquinho que não serve para muita coisa. Não, ele ajuda... Não, calma. Primeiro de tudo, eu concordo que existe o biomagnetismo. Até eu orientei um trabalho de conclusão de curso, eu tenho uns 15 anos sobre isso, um aluno que gostava do assunto. Parem para pensar aquelas aves que fazem migração do hemisfério norte, Canadá, até o Brasil. Como é que eles sabem que estão voando certo? Me respondam. Eles são astrônomos? Mas, Andorinha, já estudos mostram que dentro do cérebro dessas aves existem pequenas partículas ferromagnéticas. Então, se acredita que essas aves migratórias elas se orientam pelo campo magnético da Terra como se fosse uma bússola. Então, elas viajam dia e noite, sem se preocupar com estrela, que elas nem sabem o que é isso. Entendeu? E sabem que estão voando do norte para o sul, do Canadá para o Brasil. E aí, quando começa o nosso inverno, elas migram para lá. Elas chegam a migrar muito tempo. As andorinhas, que nunca viu revoada de andorinha aqui em Manaus. Tem cidades do Brasil, principalmente no interior de São Paulo, que elas estão migrando mais para o sul, que é uma desgraça ficar nas praças, porque elas pernoitam muitas vezes nas praças públicas, as árvores ficam cheias, quem está embaixo nem adianta namorar ali que vai sair todo melado. Uma outra coisa interessante, né, aqui em Manaus, né, aqueles periquitos que tem aqui no V8. As pessoas acham que aqueles periquitos se adaptaram, porque eles se sentem seguros com a luminosidade daquela região. Entenderam? Então eles se sentem seguros aqui na região do V8, vocês sabem que aquelas árvores do V8 e dos condomínios dos dois lados, onde tiver árvore, é cheio desses bichos aí. O que aconteceu foi uma vez que um caminhão balançou essas árvores e no outro dia de manhã tinha mais de centenas mortas. Estavam até culpando aquele condomínio que depois foi inocentado. Vocês sabem disso, né? Eles tentaram para evitar o barulho, que deve ser uma coisa doida, né? Passar a noite, porque eles gostam de conversar a noite toda. Já viram isso? Que aí eles botaram aquelas telas, foram até obrigados a tirar aquela tela, aquelas palmeiras que tem naquele condomínio. E eles, se acredita, os biólogos dizem que eles preferem passar a noite ali do que no escuro, na mata, porque eles podem ser pegos por inimigos. Aí eles se sentem seguros. Detalhe, professor, aquelas palmeiras não tem mais flores, não tem mais
É porque eles tinham uma tela. Não, mas eles ficam não só por ali, eles ficam em toda a avenida. Vocês sabem que aquelas árvores baixando. Sim, mas aonde colocar aquelas telas, Matou tudo. uma outra coisa, porque as folhas caíram. Mas eu acho que eles botaram. Alguém botou alguma coisa para matar as palmeiras. Também. Ficam um monte, né? E eles gostam, e eles andam para essa região aqui direto. E aí, mais alguma coisa? Então, a gente vai encerrar por hoje. Semana que vem tem mais outros sites vai ser sobre aparatos futurísticos. isso. Vai ser no mesmo horário aqui nessa sala, quem quiser vir, está convidado. E vamos, a gente vai agradecer ao professor Walter. Alô! E agora? Eu não sei como é que para isso daqui. Achei.